vai entrar agora no módulo de recheios, né? A gente fez o módulo anterior, onde eu falava sobre as massas. Vocês viram que eu fiz 4 massas com sabores diferentes, onde ela é super versátil, super fácil, são maravilhosas. Mais pra frente eu explico mais sobre elas também. Então a gente vai entrar no recheio. Qual vai ser o primeiro recheio que eu vou trabalhar com vocês hoje? O famoso ninho, né? Creme de ninho, onde eu utilizo na confeitaria em vários lugares, na minha tortinha, na minha eclair. Ele é super versátil e é o queridinho hoje do momento, né? Então, o que eu vou utilizar? Primeiro, eu tenho aqui, ó, 200 gramas de leite ninho, tá, gente? Eu uso ninho mesmo, por isso que eu tô citando marca. Eu vou citar todas as marcas para vocês, porque vocês sabem que se eu utilizar o leite condensado X e você for utilizar o Y, o tempo de fogo vai ser diferente. Então, se vocês respeitarem as marcas que eu estou utilizando, vai ser mais fácil chegar no ponto exato que eu estou trabalhando, tá bom? Então, 200 gramas de leite ninho. O que eu preciso fazer primeiro? Colocar o leite condensado para ele não empelotar e mexer. Então, ó, venho aqui e vou adicionar o meu leite condensado. Eu vou trabalhar com 4 latas de leite condensado nessa receita, tá, gente? Então, vamos lá, ó, raspar tudinho, né? Porque leite condensado é sagrado. Então, a gente vai... Por isso que eu utilizo essa espátulazinha, tá? Justamente para raspar direitinho, não ter dificuldade. Então, vou pôr a minha primeira e já vou dar uma mexidinha. Por quê? Porque eu não quero que empelote esse leite ninho. Então, por isso que eu faço o processo de misturar primeiro com o leite condensado. Porque depois que ele incorporou, já não tem mais problema. Vamos mexer. Um creme muito bom, bem cremoso. Pronto, já vou pegar aqui. E vou colocar mais uma. E vou mexer aos poucos, para não ter que colocar tudo e ficar mais pesado. É mais para não ficar pesado na hora de mexer mesmo. Então, serão 4 latas. Tudo isso vai estar na apostila, tá, gente? Vocês podem ficar tranquilo. A gente vai ter uma apostila aí, que vai estar abaixo do vídeo, para vocês terem todas as receitas. Então, coloquei mais uma. E vou mexer para incorporar todo esse leite ninho e não empelotar na sua receita. Eu estou trabalhando com uma panela, né, para mexer, porque é um funcionário a mais mesmo, gente. É algo incrível, você tem a liberdade de colocar a sua panela para mexer o recheio e você poder fazer outro recheio. Não fica ali vinculado mexendo na panela. É um investimento que vale muito a pena. Então, vou colocar a terceira. Eu trabalho só com leite condensado da Nestlé, tá? Não tem problema se você quiser trabalhar com outra marca, mas tem essa questão do tempo. Ele muda, não será o mesmo. Aqui. Então, esse processo é para não empelotar. Cheiro é incrível, né? Como o leite condensado é maravilhoso. Vamos para a 4ª lata. Aí você pode falar assim, mas por que você trabalha com 4 latas de leite condensado se a panela suporta 6, 8 latas? Porque, por experiência própria dentro da cozinha, que eu vou passar toda a experiência de vocês, hoje eu tenho a confeitaria, então a gente vai aprendendo mesmo dia a dia coisas novas. Eu deixava ela 20 minutos no fogo e quando chegava na metade do tempo, se eu não abaixasse o fogo, ela ia derramar. Era um problema gigantesco que a gente nunca ia lembrar na metade do tempo ter que ir lá modificar. Isso trazia um transtorno muito grande de ficar derramando no fogão. Então eu passei a utilizar só 4 latas, que eu deixo ali até o final do processo e não tem problema nenhum, tá? Então tá aqui, ó, já misturei o leite condensado com o ninho. A gente mexe bem, ele dissolve e não empelota. Só mexer bem mesmo para não correr esse risco nenhum do meu creme ficar empelotado. Vou colocar aqui na minha panela, ó.
Então tá aqui, coloquei as 200 gramas de leite ninho e as 4 latas de leite condensado, tá? Agora a gente vai pro creme de leite. Então aqui eu vou colocar 8 caixinhas de creme de leite, tá? Também vou colocar aqui, não vou colocar direto, vou explicar já o motivo. Então agora vem 8 caixinhas de creme de leite. Por que o dobro do leite condensado? Porque se a gente coloca 1 para 1, ele fica muito doce. E não é o paladar que eu quero trazer para o meu cliente. Então, tem pessoas que gostam, né, de coisas mais doces, mas eu gosto de coisa mais sutil. Então, eu prefiro trabalhar com 1 para 2, tá? Aí fica um creme bem leve, bem gostoso mesmo, combina com tudo. Então, serão 8 caixinhas. Também, questão do creme de leite, eu uso Nestlé. Se você utilizar outro, também altera um pouco o tempo de atingir o ponto, tá? Mas não que não possa utilizar, pode, com certeza. Mas aí você vai ter que ajustar o tempo do seu doce. Eu vou tirar e vou colocar tudo aqui, poderia colocar direto ali, mas também existe o risco de empelotar, tá, gente? Então, para evitar qualquer risco do seu recheio, depois de pronto, ficar com aqueles gruminhos, é mais fácil a gente tirar essa estrutura do creme de leite, principalmente se for outra marca, ele é mais denso e ele empelota mais ainda. Então, é só dar uma mexidinha de leve, só para quebrar mesmo a estrutura dele, para não ter, perigo de ficar empelotadinho. Isso aqui eu posso até utilizar o fouet, que é até melhor. Ó, já tirou todos os pelotinhos, e já pode ali acrescentar com o nosso leite condensado e ninho. Tá aqui. E o que falta aqui é 30 gramas de manteiga, manteiga mesmo, tá? Não é margarina. Então foram 30 gramas de manteiga. Não precisa colocar derretida, que eu vou mexer novamente para incorporar todos os ingredientes. Não mexa com o pão duro aqui, com o fouet, porque ele começa a riscar a parte de baixo da panela. Não façam isso, tá? Aqui só utiliza mesmo o pão duro. Para evitar de pegar no fundo da panela e ficar riscando. Então, aqui já mexi o suficiente, ó. Vou pegar essa parte, né, que a gente coloca aqui. Vou pegar as porquinhas dela para poder fechar. Essa panela facilita muito a vida da gente, muito mesmo. Não tô com de marca nenhuma, eu tenho panelas com marcas diferentes. Qualquer uma é excelente, qualquer uma vai funcionar, tá? Qualquer uma. Facilita muito, eu acho que vale muito a pena, porque eu vou colocar ali, vou deixar ela funcionando bonitinho. Então, vou colocar ela ali no fogão. Eu vou começar a fazer o próximo recheio, que é o de chocolate, né, o de brigadeiro cremoso. Então, vamos para o segundo recheio. Vou utilizar também 4 latas de leite condensado e também a mesma quantidade, tá, gente? 4 de leite condensado e 8 de creme de leite. Mas aí eu vou trabalhar com chocolate mesmo. Eu tenho 400 gramas do ao leite
e 200 gramas de meio amargo. E também 30 gramas de manteiga. Agora, já não tem aquela necessidade, porque o chocolate, esse aqui eu já posso pôr direto, tá? Aqui eu vou pôr só o creme de leite. Então eu vou vir com o leite condensado e venho já para a panela direto. Não tem a necessidade, né, de quebrar a estrutura como do leite ninho. Então esse recheio também é maravilhoso, super versátil. Eu utilizo também em vários momentos na confeitaria. Não é uma coisa nada doce, bem cremoso. Vocês vão ver no final. Então, vou pôr aqui as 4 latinhas. Rechear os bolos, rechear as tortinhas, rechear eclair, fazer a tartelete. Você pode fazer muita coisa. Pode utilizar ele por só brigadeiro, ou fazer 2 amores, um combinando com outro recheio ali de ninho. Detalhe importantíssimo, esse recheio ele dura tranquilamente aí 1 semana, tá? Na geladeira, não tem problema nenhum. Mas a gente sempre faz assim diariamente os recheios, que eu acho que quanto mais fresco você puder trazer para o seu cliente, melhor, né? É um processo simples, a panela mexe por você, então você não precisa pensar, dá para guardar 1 semana, não. Né? Faça ali, produza o mais fresco possível o seu cliente, mas se caso precisar, é o tempo de 1 semana esse recheio guardado na geladeira. Aqui tô terminando a última lata. Agora eu vou pôr o creme de leite e vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar a estrutura dele para não empelotar. Então, vamos adicionar aqui as 8 caixinhas do creme de leite. Aí o chocolate, a manteiga, a gente pode pôr direto ali na panela. Aí eu vou pôr os 2 recheios para mexer junto, tá, gente? Que aproveita o tempo, né? A gente já tá ali com o fogo ligado para já faz os 2 ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que panela é algo muito bom. Você teria que ter 2 pessoas mexendo esse recheio ao mesmo tempo ali, para você conseguir produzir. E assim, você colocando na panela, você deixa ali, vai ter o cronômetrozinho. Ela mesma já marca o tempo, você fica tranquilo, vai produzir outra coisa, bater uma massa, montar um bolo. E a panela tá ali trabalhando por você. Isso aí é muito bom. Mais uma. Então, a receita é a mesma da anterior, na questão de 4 leite condensado e 6 de creme de leite. Por quê? Porque eu não gosto de nenhum recheio muito doce. Então, além de quebrar essa questão de estar muito doce, ele fica mais cremoso, que é uma textura mais agradável para a boca, né? Mais sutil, quando você come ele mais macio, mais aveludado. Fica melhor. Então aqui, terminei de colocar minhas 8 caixinhas. E já posso colocar os 400 gramas de chocolate ao leite e as 200 do meio amargo. Por que eu faço isso? Justamente para essa questão de falar, eu não quero um brigadeiro tão doce, né? Um creme de brigadeiro tão doce. Eu fazendo isso, colocando 200 do meio amargo, fica fantástico. Porque ele não chega a ser um meio amargo e também não é aquele leite doce, né? Então fica muito bom essa questão de também trazer esses 2 chocolates. Aqui as 30 gramas da manteiga. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só quebrar um pouco a estrutura do creme de leite para não empelotar. Rapidinho, mexi, só isso, ó, ver que já tá lisinho. Mas não deixem de fazer isso, tá, pessoal? Para não ter o risco ali de ficar com ele empelotado. Venho aqui,
Adiciono junto. E também dou mais uma mexida só para incorporar todos os ingredientes. O chocolate não precisa derreter para colocar o calor da panela, já vai derreter o chocolate e vai deixar uniforme. Então pode ficar tranquilo a respeito disso, não precisa derreter. Raspar mais um pouquinho, né, gente? Não deixar nada, não. Creme de leite também, leite condensado é artigo de luxo na confeitaria. A gente pode desperdiçar 1 milímetro. Então aí vem aqui, né, encaixa. Pronto. E a tarraxa aqui, ó, porquinho. Aí a gente já vai colocar as duas panelas para funcionar junto por 20 minutos, tá, gente? 20 minutinhos, é uma textura excelente, ela não é tão cremosa, porque eu preciso de uma estrutura para poder rechear, por exemplo, a minha eclair, uma estrutura também para a questão das minhas tortinhas e o bolo, né? Mas ela continua sendo super macia. Então, deixa eu expor ali na fogão. Então, aqui agora eu vou ligar o fogo, desta e desta. Tá bom? E vou pôr para funcionar 20. Então a gente vai colocar outra para funcionar também. Então vou deixar as duas aqui por 20 minutinhos. Lembrando sempre que se você utilizar as mesmas marcas que eu estou utilizando, creme de leite, leite condensado, o chocolate nas quantidades certas, o tempo seria esse. Se você mudou algum ingrediente, você tem que ajustar essa questão do tempo, tá bom? Bom, então vamos para o nosso próximo recheio, enquanto os outros estão ali, ó, bonitinho na panela, né, trabalhando, atingindo o seu ponto. Eu vou fazer agora o creme de cream cheese, que é para o bolo Red Velvet, que é outro, que é um clássico, faz o maior sucesso na confeitaria. Eu trabalho com ele no bolo de 15, de 10, de 13, também na porção de mini bolo, que eu vou ensinar para vocês essa montagem, que é fantástica, que eu mais vendo na loja. Também trabalho com ele na eclair, vocês vão ver que em vários momentos. No bolo no pote, né, que a gente sabe, a gente vai falar muito sobre isso também, né, questão do aproveitamento da massa, zero desperdício, tudo isso vai ser falado ao longo aí do curso. Então a primeira coisa, tem aqui o meu açúcar, né, gente, não é o açúcar impalpável, tá? Pode utilizar? Pode, mas o sabor muda um pouquinho, eu prefiro trabalhar com o açúcar. Aqui eu tenho 250 gramas, tá? Então eu vou colocar aqui na minha batedeira. E aqui eu tenho 130 de manteiga. Manteiga em textura pomada, ó. Bem essa textura, tá? Não pode ser gelada. A gente coloca aqui também 130 gramas. Mas tudo isso vai estar na nossa apostila, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Reparar bem nas técnicas, a maneira de trabalhar, como eu estou incorporando os ingredientes. E a questão da receita vai ter ali na apostila, depois vocês observam esses detalhes. Então eu coloquei aqui os 2 cremes. Já posso, ó, para não voar tudo lá na batedeira, posso dar uma mexidinha só para dar uma incorporada aqui. Porque senão eu ligo, ela vai voar, né? Porque é muito fininho esse açúcar, que é o açúcar. Vou dar uma mexidinha, pelo menos a gente, quando ligar a batedeira, já não... Dá até para mexer na mão, tá, gente? A gente gosta de pôr na batedeira, porque agiliza, né? Mas também não tem problema sobre se você quiser fazer esse creme todo na mão. Você consegue tranquilamente. Então tá aqui. O que eu vou fazer? Eu trabalho, né, com esse limão Lemon Tahiti. Você vai raspar a casca de um limão deste, que já está aqui, ó. Vou incorporar aqui no meu creme. Fundamental o limão, ele que dá todo aquele azedinho maravilhoso desse creme, que é um clássico. Então, coloquei aqui. E vou colocar também meio limão. Quanto? 10 ml, 15 ml, é o meio limão, é muito do paladar, é o que você quer apresentar para o seu cliente. Eu sempre falo isso. Eu busco muito o que eu gosto, o cítrico, o ácido, o que eu mais me identifico e utilizo. Ah, eu gosto um pouco mais cítrico, põe mais limão. Putz, eu queria
Aí você faz a adaptação para o seu paladar. Então, coloco aqui. Vou dar mais uma mexidinha e vou pôr para bater ali na batedeira. Enquanto nossos recheios estão ali, ó, só girando, por isso que eu falo da praticidade, né? De deixar ali enquanto você faz outras produções na cozinha. Isso ajuda muito. Então, vou pôr ali na batedeira. Vou bater com a pá, tá? Não é com o batedor. Vou só incorporar. Se vocês repararem, eu já incorporou, já tem um creme bem lisinho, já é o suficiente, eu já posso desligar aqui a minha batedeira, incorporar o meu cream cheese, ó, tá vendo? Tá bem lisinho, suficiente, não precisa bater mais do que isso. Aqui eu tenho 450 gramas de cream cheese. Eu trabalho com Filadélfia, que eu acho melhor, mas vocês podem trabalhar com outra marca também. Ah, vai alterar a questão da textura, de tempo, como é a questão do recheio das panelas? Não, isso não tem alteração. Você pode trabalhar com a marca que você quiser. Se é questão de paladar, eu particularmente não gosto do sabor dos outros, então eu trabalho com Filadélfia, tá? Mas mesmo agora é questão de paladar. Mas de estrutura de creme não modifica. Então, eu só vou colocar aqui, deixa eu só já descer esse outro aqui e incorporar todos. E você já vai ter o seu recheio pronto. Muito simples, maravilhoso. Aqui já foi o suficiente também. É realmente só para incorporar esse creme, vocês vão ver que ele está bem lisinho. Não fiquem batendo, que você quebra a estrutura dele e vai começar a amolecer. Não é bom. Olha para vocês verem. Que creme bonito, lisinho. Tem um sabor incrível. Não é doce, né? Ele tem a parte cítrica do limão. E é um recheio assim, mais utilizado do bolo Red Velvet, tá? Que é o clássico aí, que é o que mais vende na confeitaria. Vou tirar aqui para vocês verem. Olha que creme bonito. Olha a textura desse creme, que lindo. Olha o cheiro e o sabor. Então, a gente finalizou mais um recheio super simples. Eu garanto para vocês que vai ser um sucesso. Então, aqui a gente está chegando no final do nosso recheio, ó, falta 13 segundinhos. Eu vou parar ela, vou mostrar para vocês a textura, porém eu vou voltar o tempo com o fogo desligado pra gente, ó, então ela vai apitar. Apitou, eu vou desligar para vocês verem a textura do creme, ó. Ó, extremamente cremoso, ó. Isso aqui é a textura final desse creme, tá? Acho que deu pra ver bem, né? Vou voltar ela a ligar, porém com o fogo desligado, ó. E vou subir o tempo aqui, só, opa. Voltar ela para... E vou deixar correndo ali. Agora eu vou mostrar a cremosidade do ninho, ó, para vocês verem. Olha, super cremoso. E vou deixar ela rodando também mais uns 20 minutinhos junto com a outra, para poder esfriar e deixar mais uniforme. Incorpora mais os ingredientes quando você deixa ele circulando na panela após desligado, tá? Bom, chegamos no final. O que eu fiz? Deixa eu apertar aqui até parar de pitar. O que eu fiz? 20 minutos com fogo. Passou os 20 minutos, desliguei este fogo, continuei deixando ele mexer para esse creme incorporar melhor e esfriando e ficando mais homogêneo. Deixei mais 20 minutinhos. Passando esses 20 minutos, tira. Eu já vou desligar, vou tirar, parar de mexer, ó. Vamos desligar aqui. Porque se você esquecer esse creme aqui também e não desligar e ficar ali, por incrível que pareça, você acha que ele vai conquistar uma textura, não vai. Ele vai quebrar as moléculas dele com esse creme, você vai desestruturar e ele vai acabar perdendo a consistência que ele tinha. Então, realmente é só os 20 minutinhos, tá bom? Vou tirar agora, verter na vasilha para vocês verem e dar continuação.
Maravilha. Então, ó, o creme, despejei aqui, olha pra vocês verem a textura, a cremosidade desse creme, ó. Maravilhoso o cheiro, gente. Façam, vocês não têm noção do cheiro. Aí, o que eu vou fazer, que é super importante, colocar o plástico filme para não criar aquela película, né? Então, eu vou pegar aqui o meu filme, vou esticar nele todo, colocar aqui. E encostar no creme, fundamental, não é em cima, você encosta bem, porque senão ele vai criar aquela película, ele vai açucarar mais rápido, então mantenha ele sempre assim fechadinho, ó. Você tem seu creme sempre cremosinho, perfeito, então ó, você deixa assim e espera esfriar e leva para a geladeira. Durante uma semana você pode trabalhar com esse creme. Como eu falei, eu prefiro muito mais produzir diariamente do que ficar guardando o creme. Acho que não tem necessidade, é muito simples de fazer. Você sempre apresenta um produto mais fresco para o seu cliente. Então, vamos para o próximo recheio? Então, agora tá aqui, ó, o creme de ninho pronto. Olha também a textura. Bem cremoso. E vamos fazer o mesmo processo. Colocar o plástico filme para não ter contato com o ar e não criar aquela película. Agora é difícil escolher qual é mais gostoso, gente. Os dois cremes são incríveis. Depois que vocês fizerem, vocês me falam. Então, é o mesmo processo, ó. Coloca aqui. Em contato com o creme. Deixa esfriar e geladeira. Então vamos lá para mais dois recheios incríveis que eu sou apaixonada, que é damasco e pistache. Então o primeiro, o que é? Um creme base. A partir deste creme eu posso incorporar o damasco, posso incorporar o pistache, nozes, avelã. Ele é base, gente. Dá para você criar 500 recheios diferentes em cima dele. O que ele vai? Ele vai 4 caixas de creme de leite. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa dos anteriores, ó. Eu vou pôr aqui para eu mexer um pouquinho e desestruturar, tá? Para não vir gruminhos, né? Vocês viram nos recheios anteriores que ele não tem gruminho nenhum. Então não pode deixar gruminho, tá? Uma textura muito ruim para o cliente. Então ter todo esse cuidado, vale a pena, né? Perder aí um minutinho e a gente mexer esse creme antes de ir para a panela. Aí quem não tiver a panela ainda, vocês viram bem a textura, né? Final. E aí você faz no fogo mesmo. Mas vale a pena investir, como eu falei, é questão de como se fosse um funcionário, né? A gente fica tranquilo ali fazendo outras coisas enquanto a panela mexe para você. Então vamos lá. Vão ser 6, né? Caixinhas de creme de leite. Uma receita reduzida, né? Ela não vai 4 como a anterior. Vamos lá. Esse creme de leite até que ele empelota menos, mas tem uns que, nossa, é certeza dá gruminhos no seu doce, tá? Então tomar muito cuidado com isso. Ah, falta só mais 2. E o processo vai ser o mesmo na questão de ir para a panela. O tempo muda, tá? O tempo para esse aqui ele vai ser 18 minutos. 17, 18 minutos, depende da textura final que eu quero. E esse dá até para mexer assim, ó. Porque ele é reduzido, né, gente? Na realidade tem 3 latas de leite condensado para 6 de creme de leite. Então o tempo também tem que diminuir. Não vou mexer com o fouet, não, vou mexer com esse mesmo, só para vocês verem, ó, já
desestruturou ele, já tá lisinho. E já vou despejar aqui na panela. Tá aqui. Agora a gente já vai para o leite condensado. Pode pôr direto na panela agora. 3 latas. Mas tudo isso vai estar na apostila, tá? Eu uso esse pão duro pititiquinho, que é fácil, né, de você raspar toda a latinha. Quando você utiliza aquele grandão, você acaba cortando ele, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Porque você perde o seu utensílio por utilizar de uma maneira errada. Tá aqui. Na última lata. Então a base creme só o creme de leite, leite condensado, manteiga. Só isso. A questão do pistache, o que eu vou agregar para saborizar esse creme, aí ele vem depois de pronto. A gente só vai pôr ali para mexer nesse tempo de 17 minutinhos. Então tá aqui. Eu tenho aqui a minha manteiga, né? 20 gramas. Vou aqui incorporar um pouquinho. Deu. Então a panela foi pro fogo, né? O mesmo processo, na realidade. Liga fogo, deixa mexendo, 17 minutinhos, tá pronto o seu recheio. Deixa descansar um pouco, depois eu mostro pra vocês. E vocês saborizam, né? Vou mostrar pra vocês aqui o damasco, que é o que eu vou trabalhar pra saborizar esse recheio depois. A gente vai cortar ele na faca, bem pequenininho, quadradinho. Vocês não têm noção. Eu sou apaixonada por esse recheio, acho ele incrível. E também pistache. Então a gente vai saborizar com 2 recheios hoje. Esse é o pistache. Também ele já está triturado. Aí depois de ele pronto, a gente vai saborizar o creme e mostrar como que fica finalizado os dois. E aqui que eu vou mostrar por último, que é o último recheio que normalmente eu trabalho, é a questão do leite condensado cozido, que a gente vende muito a questão de um bolo de noz com doce de leite, ou a massa branca com doce de leite e nozes. Você pode brincar aí bastante, que o pessoal gosta. Estão me pedindo muito, gente. Bolo de brigadeiro, alguma camada de brigadeiro e outra de doce de leite com nozes. Tá sendo muito pedido. Então, tem a lata de leite condensado. Tem que tirar, gente, o papel. Parece bobo eu estar falando isso, mas é muito importante, porque isso pode entupir a válvula. Então, você vai tirar e vai colocar na panela de pressão por 40 minutos. Você pode virar a lata, mas você sempre tem que cobrir ela com a água, tá? Normalmente eu coloco 4 de uma vez. Então você põe 40 minutos. Após os 40 minutos vai ter essa textura de doce de leite. Olha que lindo. Por que eu trabalho em 40 minutos? Porque eu quero que ela esteja nesse ponto. É um ponto de bico, um ponto muito bom para trabalhar, para você fazer alguns movimentos de bico. E se você precisar dele mais fluido, porque ele é bem firme, ó. O que eu faço? Às vezes o bolo de pote, eu trabalho ele sempre em 40 minutos e eu trabalho com o creme de leite da Nestlé, mas pode ser qualquer creme de leite, tá? Mas eu trabalho com esse, a gente coloca um pouco e corrige a textura para o que você vai trabalhar, né? Se não for trabalhar com bico, se for trabalhar com bico, trabalha com esse ponto mais firme, porque senão ele desanda. Você começa a fazer aquele trabalho bonito de bico e ele vai descendo. Isso tudo eu vou mostrar para vocês quando a gente for decorar o bolo, tá? Então, ó, com cuidado, porque demora um pouquinho para incorporar, ó. Mas aí você vai suavizando, ele não fica tão doce, né? Porque você está suavizando. E começa a ter uma textura mais fluida, onde você pode trabalhar no bolo de pote. Você não precisa trabalhar com ele tão espesso desse jeito, tá? Esse ponto é mais para bico mesmo. Então, ó, você dá uma desestruturada nele, você pode ver que a cor já mudou, ó. Aí você escolhe o quanto de creme de leite, o quanto você quer suavizar. Só não dá para trabalhar com bico quando você desestrutura ele, tá? Aqui ainda dá, ó. Vocês veem que ainda tá uma textura firme, não tão quanto, né? Ele já
cai, ó. Mas ainda dá pra trabalhar. Você pode ir suavizando mais, tá bom? Então tá aqui, né? Já expliquei sobre o doce de leite. Pra mim não existe melhor no mundo do que o leite moça cozido. Eu acho que não tem melhor. Acho que assim meus clientes amam. Então, o que a gente vai passar agora, o próximo passo? Saborizar aquele creme base no pistache e no damasco. Bom, voltando então aqui para nossa base, né, que foi o recheio que a gente acabou de fazer, tá aqui, finalizou. Eu vou dividir ele, gente, porque eu vou saborizar em dois, né, tanto o damasco quanto o pistache. Vou ligar. A receita completa dá 1,7 kg. Então eu vou colocar 850 gramas neste bowl. E vou dividir para saborizar. Assim. Opa. 1,7 kg. Aí eu ponho o restante aqui. Vocês podem fazer a receita completa, com certeza. É que aqui, para demonstrar, eu fiz uma receita completa, mas estou dividindo para mostrar dois recheios para vocês, tá? Que a base é a mesma para os dois. E para vários outros. Vocês podem abrir muito leque a respeito dessa base, tá? Como eu falei, pode pôr nozes, pode pôr avelã, qualquer outro tipo de castanha, amêndoa, amendoim. Você pode saborizar no que você for ali fazer para o seu cliente, o recheio que você for precisar. Então tá aqui, ó, dividir em dois potes. Deixa eu pôr pra cá. E o que eu vou fazer? Então aqui eu tenho o damasco, aqui eu estou usando a metade da receita, então tem 40 gramas, porém 80 gramas de damasco para a receita toda, tá? Eu hidratei esse damasco, o que eu fiz? Piquei ele na faca, coloquei nessa 40 gramas 20 gramas de água e deixei ele hidratando. Então, agora eu já posso adicionar aqui, já está hidratado, bonitinho. Gente, esse recheio é incrível, 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 incrível. Depois eu vou trazer, né, a questão de que massa que você pode utilizar, mas o cheiro e o sabor, para quem gosta de damasco, eu nunca vi um recheio tão saboroso quanto esse. Então a gente só mistura mesmo e deixa ele descansar, porque ele descansando, ele vai apurar esse sabor com o damasco que tá aqui, tá? Se você já colocar e já usar imediatamente, não apura muito o sabor. Então deixa ele descansando um pouquinho depois que você colocou, mas olha que coisa mais linda. O cheiro, gente, desse recheio. Olha a textura também bem cremosa. Para rechear seus bolos, fazer tortinha. Olha como é lindo. Agora a gente vai saborizar o segundo. Então aqui a gente já tem um recheio maravilhoso de damasco. Agora eu vou saborizar outro com pistache. A mesma quantidade de pistache. 80 gramas para a receita inteira. Então tá aqui, ó. Também outro recheio incrível de pistache. E detalhe, aqui eu vou usar a pasta saborizante desta marca. Mas você pode utilizar qualquer marca. Aí você fala assim pra mim. É padrão que você vai colocar aqui, eu tenho 10 gramas, tá? Vou colocar aqui, ó. Vocês veem que ela é bem diferente. E você vai colocar 10 gramas, você vai ter que testar a marca que você utilizar. Dependendo da marca, pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, tá? Então, é a MAC 3. A MAC 3 eu utilizo o mesmo porcentagem, porém pode ser que outra pasta saborizante você tenha que adicionar mais ou menos. Aí você procura assim, ir colocando aos poucos, sempre colocar, vamos dizer, 5 gramas e vai sentindo se tá bom. Então, a marca que eu utilizo, por isso que eu falei pra vocês, vou trazer todas as marcas pra sair certinho, sem dúvida. E olha o que é o excelente da pasta saborizante. Dá cor, porque o pistache, ele não pega cor. Então, se você não tem uma pasta saborizante, que fala, mas não é o suficiente, o seu negócio você fez com o damasco, colocar o pistache? Não. O damasco, ele continua hidratando naquele creme, ele vai dar muito sabor e vai puxar uma cor. O pistache, não. Se você coloca só o grão, ele não vai mudar em nada, ele não vai ter cor nenhuma. Ele não vai ficar apurando ali e modificando, que é o caso do damasco. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que creme fantástico, olha a textura disso. Então olha para vocês verem como é fácil. É um creme incrível.
Ele fica, ó, bastante pistache, que é importantíssimo. Não adianta você colocar só a pasta saborizante, que para o seu cliente ele vai olhar, vai ser um creme sem graça. A gente tem que trazer uma qualidade, principalmente que é um recheio mais nobre, tanto de damasco, né, quanto de pistache. A gente trazer esse recheio bem, olha que cremosidade, que coisa incrível. O cheiro também desse creme, olha. Maravilhoso. Bom, então já apresentei todos os recheios para vocês. Agora eu vou falar um pouco sobre a calda que a gente vai utilizar na hora de montar os bolos. Já que a gente já mostrou lá, né, a questão das massas, agora os recheios, eu vou fazer as duas caldas que eu utilizo na confeitaria. Aqui então, eu tenho cacau em pó, 6 gramas, leite condensado, 50 gramas e leite normal, 250 gramas. Primeiro passo, eu preciso colocar o meu cacau aqui, 50%, tá, gente? Esse aqui que eu tô utilizando. Por que eu vou fazer isso? Porque senão ele vai empelotar se você jogar ali no leite. Então, primeiro eu faço a misturinha dele aqui. São as duas caldas que eu utilizo na confeitaria. Então, quando eu for fazer a montagem do bolo, eu mostro pra vocês onde que eu uso uma e onde que eu uso outra. Porque senão você altera o sabor do seu bolo se você colocar uma calda de chocolate, por exemplo, num recheio de damasco. Então, por isso que eu trabalho com duas caldas. Bom, então aqui eu tenho, né, meu cacau com o leite condensado, dissolvi totalmente ele, porque se eu não dissolvo, o que vai acontecer? Vai empelotar. Então é importantíssimo esse processo. E vou adicionar aqui no meu leite, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui, que já dilui um pouco mais. E já vou só adicionar aqui e vou mexer bem. E aqui já fica uma calda incrível, muito saborosa. Vamos lá. Então eu uso essa aqui, claro, um bolo de chocolate, toda vez que a massa for de chocolate, né? A gente pode utilizar aí. Deixa eu só raspar bem aqui. Eu falei, né? Tudo muito caro na confeitaria, então a gente tem que aproveitar todos os mínimos detalhes. E a gente só mexe, ó, até incorporar totalmente. Aí depois eu mostro como que eu utilizo no módulo pra frente, que a gente vai fazer a montagem de todos os bolos. Aí eu mostro direitinho como que eu utilizo essa calda. Então é só isso, gente. Só ir mexendo até dissolver tudo. E tá pronto a calda que eu utilizo para os bolos de chocolate. Agora eu vou fazer a calda de baunilha. Algo muito simples, apesar de toda a calda é muito simples, né? Mas ela é importantíssima para dar assim, a umidade, o sabor, mas sem alterar o sabor do seu bolo e do seu recheio. Por isso que tem que ter o equilíbrio, tá? Então, essa pronta. Então aqui eu tenho minha água filtrada, 200 ml de água, ou gramas, gente, não tem problema, que a densidade é igual, tá? 2 gramas de pasta da Gustosia, agora eu tô usando ela, que é a MAC 3, que eu citei no anterior do pistache, que poderia ser essa também, tá, gente? Ela é maravilhosa, excelente também. Então, agora eu tô utilizando essa, uma pasta saborizante de baunilha. Então, eu coloco aqui, ó, 2 graminhas nessa água. Aí é 1 para 1. Ah, eu quero fazer 400 ml de água, 4 gramas da pasta. Então, esse tá padronizado de 1 para 1. E a gente vem aqui e só mexe. Mexe também, deixa apurar um pouquinho para pegar o sabor, porque ele vai ficar sempre embaixo, né? Então você mistura e deixa ali ele um tempinho apurando. O cheiro disso aqui também é incrível, né? Então a gente tem, ó, finalizado mais uma calda, né? Então foram as 2 caldas, eu vou tirar aqui de lado. Agora eu vou bater o creme que eu utilizo para fazer o fechamento e a decoração desses bolos, que é o buttercream. Eu utilizo ele com os ovos inteiros, porque a gente tem o aproveitamento das gemas, né? E a gente não fica perdido com tantas gemas, já que eu bato assim, uma quantidade muito grande de buttercream diariamente. Então, para ter esse aproveitamento, eu utilizo os ovos inteiros. Muita gente às vezes pode perguntar, nossa, mas não fica amarelado? Não. Conforme você vai ver que eu vou bater, ele vai esbranquiçar. Às vezes, se você não utilizou ele no dia, deixou ele dormir de um dia para o outro, ele sim volta uma cor, às vezes um pouquinho, mas pouquíssimo. Você bate novamente que ele fica bem branquinho para você utilizar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou utilizar 4 ovos inteiros, então, aqui, aonde eu já vou colocar na minha batedeira para bater. Aqui eu vou ter 290 gramas de açúcar para eu fazer o meu caramelo.
E aqui eu tenho 80 ml de água. Então eu vou colocar a água aqui. Coloco para os cantinhos justamente para não espirrar esse açúcar e não açucarar, né? Senão ele pode açucarar. Eu pego aqui, eu faço assim com a água, deixa eu só deixar ele bem úmido para levar para o fogo. E deixar o açúcar todo molhado, tá, gente? Fazer esse processo, não deixa ele seco no meio, não. Só que com cuidado para não espirrar açúcar por lá. Pode cristalizar ali, se... Pronto, aqui já deu. Eu olho, não tenho nenhum açúcar, maravilha. E aqui eu tenho 800 gramas de manteiga que eu vou utilizar bem no final. Então, primeira coisa, eu vou colocar ele na batedeira. Vou deixar bater bem, para esse creme ficar bem branquinho, tá, gente? E vou levar isso aqui pro fogo e deixar ela, né, ficar funcionando até chegar a 114 graus. Então aqui, ó, o nosso caramelo, ele já chegou na temperatura, tá? 114 graus. Não tem problema se ele chegar a 117 ali. Eu vou diminuir a batedeira, porque se eu jogar nessa velocidade vai espirrar. E vou despejar esse caramelo, ó, com calma. Despejei o meu caramelo. Vou aumentar novamente a velocidade. Vou deixar bater por 10 minutos. Ou até onde você pôr a mão e vou até aqui. Então, voltando, ó, a gente já bateu aqui, né? Já esfriou o bowl, 10 minutinhos. Eu tenho aqui a minha manteiga, como eu falei. A manteiga não é extremamente gelada, tá, gente? Ela tem uma textura aqui de macia que você consegue apertar. Não é totalmente gelada, mas também não é mole. Uma textura assim. Aqui que eu trabalho com manteiga com barra grandona, ela não consigo fazer os cubinhos, né? Como a gente faz com as barrinhas pequenininhas. E tá importantíssimo a manteiga sem sal em qualquer produção da confeitaria. Seja nos bolos, nos doces, nos recheios, nunca utilizar sal dentro da confeitaria, tá? Um detalhe bem importante que eu acho que havia deixado de comentar. Eu já vou começar a agregar essa manteiga ali no nosso creme, então eu vou aos poucos, ó, eu baixo um pouquinho mais para não espirrar essa manteiga para fora e vou jogando, ó, os pedacinhos para incorporando com o creme. Então, vou adicionando aqui, ó. Não tem muita regra, você só vai adicionando, toma cuidado, se começar a espirrar, você diminui a velocidade, para não começar a pular creme para fora. Você pode saborizar esse buttercream, tá? Você pode trazer ele chocolate, doce de leite, pistache, não tem problema. A gente vai incorporando. E se ele começar a jogar, a gente diminui um pouquinho. Porque começa a ficar mais firme, né? Começa a saturar e ficar mais a presença da manteiga. Então está espirrando, vai continuando até incorporar toda essa manteiga. Creme muito utilizado, né, hoje na confeitaria. Um creme que ele é um creme gostoso, né? Ele não é ruim. E ele tem uma estabilidade melhor, assim, para você fechar os seus bolos, um acabamento bem bonito. Ele vai talhando, vocês estão vendo, ó, o processo é exatamente esse, não fiquem preocupados, talhou o buttercream. O processo é esse mesmo, você está com uma manteiga gelada num creme que estava morno. Então ele já vai misturando, ó, vai sumindo essa água e vai incorporando e vai ficar lisinho. Vou pegar aqui a minha espátula. Vou incorporar toda a manteiga. Tá aqui, ó, pode ver como já está incorporando papelzinho aqui fora. Eu posso aumentar agora, tá? Aí o que acontece? Incorporou a manteiga,
Como eu não quero bolhas e ar no meu buttercream, eu vou trocar para ela a raquete. Vou tirar esse batedor e vou colocar a raquete. Eu vou esperar mais um pouquinho para incorporar ainda. Tá vendo que ele começa a juntar? Quando ele começa a ir para o lateral do bolo, é porque ele está secando já, a água dele está sumindo. Ele vai ficando lisinho nesse ponto. Sempre fazer isso nas laterais para ir incorporando. E aqui a gente já pode trocar pela raquete. Você pode falar, mas dá certo com o batedor novo da aço, super certo. O que acontece? Incorpora muito ar. Você não quer ar no seu buttercream. Você quer que ele fique lisinho, bom de trabalhar. Então você vai trocar por esse motivo, tá? Ele deixa bem mais lisinho. Deixa eu tirar aqui. Vou incorporar aqui o e vou trazer aqui meu batedor raquete, tá? Que a gente finaliza já esse buttercream com ele. Desce e bate ali mais 5 minutinhos. Com 5 minutinhos você já incorpora totalmente, já tá com seu buttercream bem lisinho. Então aqui a gente já vai finalizar, eu já vou poder desligar, mostrar a textura para vocês, já deu o suficiente. Ficou homogêneo, ficou lisinho, saiu as bolhas, já é o suficiente. Em torno de 5 minutinhos mesmo que vocês vão bater, tá? Dá uma finalizada a mais. E aqui a gente já tem o nosso creme pronto. Então tá aqui, ó, nosso creme, tá bem lisinho. Vocês podem saborizar quando a gente for fazer a decoração, né, que é agora o próximo passo. A gente vai fechar os bolos, fazer uma pequena decoração ali, da maneira que a gente vende mesmo na vitrine da confeitaria, tá? Aí vocês podem elaborar milhões de coisas. E tá aqui, a gente vai trabalhar depois com ele em chocolate para mostrar para vocês que também fica delicioso. E o módulo de recheios foi finalizado da melhor maneira possível, com esses dois recheios incríveis, que é o maior carro-chefe da confeitaria, que é um diferencial você trazer um bolo de pistache lindo, creme. Então a gente encerra o módulo de uma maneira maravilhosa, com esses dois recheios incríveis. Olha para vocês verem a textura, ele já começou a pegar uma corzinha. Aí olha isso, gente. E vamos para o nosso próximo módulo, que vai ser sensacional, vai ser a montagem de tudo isso que a gente produziu.